Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 12 de abril de 2026. Neste domingo, o Senhor pôs no meu coração a sua palavra em 1 Reis, capítulo 11. Livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 11. 11 de 1 Reis. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. E isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Iduméias, Sidônias e Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, aqui está a palavra de Deus e aqui está escrito o fim da vida de Salomão. Aqui o tema diz a idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. Salomão reinou por 40 anos em Israel e a Bíblia diz, a Escritura diz que o seu reino foi um reino de paz. Não foi como o reino de Davi, um reino de guerra, de perseguição, mas foi um reino de paz. Salomão foi o homem mais sábio da terra. Ninguém teve a sabedoria que Salomão recebeu de Deus. Mas, meus irmãos, vejamos bem que a sabedoria é de Deus. Ela permanece. Os escritos de Salomão, o livro de Provérbios, Cantares, Eclesiastes, a palavra do Senhor permanece. Mas cada um de nós temos a nossa vida e o nosso compromisso com Deus. Deus falou para Salomão que não faltaria sucessor se ele andasse nos seus caminhos e guardasse os seus estatutos, a sua lei, a sua palavra. Aqui diz no versículo 1 que o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. E isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Iduméias, Sidônias e Etéias. Deus tinha falado para que o povo de Israel não entrasse a outras nações, não atraísse casamento de outros povos, porque Deus tinha separado para si um povo seu, santo, zeloso de boas obras. Não vos mistureis a essas nações. Então Deus estava ali preparando o seu povo, guiando o seu povo. E eles tinham que cumprir as suas leis, os seus estatutos. Mas diz a Escritura que Salomão, ele se desviou no final da sua velhice. Aqui diz que Salomão se apegou a estas mulheres com amor. Das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A palavra de Deus diz que não podemos comer na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Não podemos ser participantes. Não podemos ser povo de Deus e estar vivendo com as coisas do mundo, participando das coisas do mundo, das festas, das baladas, das coisas que o mundo oferece. Em 1 João capítulo 2 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se vós amardes o mundo e o que no mundo há, o amor do Pai não permanece. E Tiago diz que aquele que se torna amigo do homem, do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então não podemos servir a dois senhores. O apóstolo Pedro diz que o Senhor nos separou para si um povo santo, zeloso de boas obras. E o Senhor Jesus também ensina que temos que ser a luz do mundo e o sal da terra. Então,
Não podemos misturar com as nações da qual o Senhor já nos separou. E Salomão, tendo sabedoria de Deus, sendo sábio, o homem mais sábio da terra, ele tropeçou porque o seu coração não era reto. Salomão não tinha o mesmo amor por Deus como Davi tinha. O Senhor Jesus diz em João capítulo 16 ou 15, se não me engano, 14 ou 15, que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Em João capítulo 15. Então, se amamos o Senhor, temos que cumprir a sua vontade. Temos que fazer a vontade de Deus e guardar-se da contaminação do mundo, diz o apóstolo Tiago, que a religião verdadeira para com Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da contaminação, da corrupção do mundo. E Salomão se apegou com amor a estas mulheres. Então diz aqui a Escritura, meus irmãos, que não entrareis a elas e elas não entrarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração. Um pouquinho de fermento faz crescer toda a massa. As más conversações corrompem os bons costumes. Ah, mas é só isso que eu vou fazer? Não, é só uma festa inocente, não tem bebida alcoólica, não tem nada. Mas aquilo vai envolvendo o servo de Deus e a serva de Deus, as luzes artificiais da qual o inimigo vai usar para entreter, para atrair, para seduzir. O diabo, meus irmãos, ele não puxa a pessoa à força. Ele mantém preso, sim, o apóstolo Paulo disse, que a vontade dele é manter a pessoa presa. Ele cega, mas o que mais ele usa é a atração, é a sutileza. Ele leva a pessoa ao erro. Ele fez isso com Eva, ele mostrou para ela já sabia que não podia comer daquele fruto, daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, mas ele a atraiu. Ele despertou nela um outro olhar, o olhar do desejo, o olhar da cobiça. Então o diabo, ele é astuto e ele desperta o olhar da cobiça. Ele faz com que a pessoa fixe seus olhos naquilo. Ele não vai fazer diretamente a pessoa tropeçar, mas ele vai seduzir. Ele é o tentador. Ele lança as dúvidas. Se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Então ele joga as setas. Ele induz a pessoa ao erro, ao pecado. E Salomão sabia que não podia se misturar a outras nações, mas ele se deixou levar pela sedução, porque o seu coração não era reto, como o coração de Davi, seu pai. Então, aqui diz que perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. De quem alguém é vencido, diz o apóstolo Pedro, é servo do vencedor. E se você está sendo tentado, e se você está sendo atraído, engodado por esta cobiça, a concupiscência dá luz ao pecado e o pecado gera morte. Então o teu coração está voltado para isso. Sobretudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele depende as saídas da vida. Entrou no teu coração. Chegue diante de Deus e limpe o teu coração através da oração. Confesse os teus pecados ao Senhor. Confesse tudo aquilo que está dentro do teu coração, que está guardado, porque aquilo que fica oculto, aquele que não é revelado diante da luz, mantém a pessoa presa. Então, se você quer se libertar, ouvinte, deste pecado que está no teu coração, confesse diante do teu Deus em oração. Expõe tudo para fora. Conte tudo que está escondido no teu coração e o Senhor vai purificar a tua vida. Como purificará o jovem o teu caminho? Observando conforme a tua palavra. Salmo 119. Então é a palavra de Deus. Vós estáis limpos pela palavra
que vos tenho falado. E Salomão não guardou a palavra de Deus. E aqui diz que ele se uniu com amor a estas mulheres. E veja, meus irmãos, que Salomão teve 1000 mulheres, 700 mulheres de várias tribos, princesas, e 300 concubinas. Veja a que ponto que um homem chega quando ele não refreia, como diz a palavra de Deus, que os olhos não cessam de ver, e nem o paladar se farta. Sem Deus, sem o cumprimento da palavra de Deus, sem a obediência à palavra de Deus, o homem se torna semelhante aos animais que perecem. O instinto, a concupiscência do pecado, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. E Salomão estava desenfreado porque ele se uniu com amor a estas mulheres. E aí ele passou a servir os outros deuses, os deuses que estavam ali na sua carne. É que diz no versículo 3, e tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o seu coração. Vejamos, meus irmãos, que as mulheres de Salomão lhe perverteram o seu coração, porque o seu coração não era reto como o coração de Davi, seu pai. E Salomão estava obcecado em tantas mulheres na sua vida, os desejos desenfreados da sua carne. E Salomão se desviou no final na sua velhice, mesmo estando velho. O diabo não desiste, meu irmão e minha irmã. Por isso o Senhor Jesus nos ensina: aquele que perseverar até o fim será salvo. Guarde o que tens para que ninguém roube a tua coroa, tome a tua coroa. Ao que vencer, aquele que perseverar até o fim, porque o inimigo ele vai perseguir, ele vai colocar as suas propostas, o seu manjar, os seus pratos na vida do cristão. Mas aquele que perseverar até o fim, aquele que manter a sua fidelidade para com Deus, tendo uma vida reta, uma vida de oração, uma vida de jejum, de abstinência, abrir mão do pecado, abrir mão do mundo, abrir mão das tentações, não ceder às tentações, este receberá a coroa da vida. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Então, meus irmãos, Deus requer de cada um de nós a obediência à sua palavra. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para os nossos caminhos. Mas Salomão deixou a palavra do Senhor. O coração de Salomão estava apegado a estas mulheres, estava apegado aos desejos da carne, estava apegado à lascívia, às concupiscências, do engano, do pecado. Salomão estava com seu coração nisso. Talvez você esteja, meu irmão, minha irmã, ouvinte, com seu coração nessas coisas, com o coração naquilo que às vezes você acha que não é pecado, às vezes você acha que Deus não leva em conta, mas leva sim, porque as raposinhas é que destroem o vinhedo, não é a raposa grande que destrói a vinha, é as raposinhas, são as coisas pequenas, é aquele que você está vendo na internet, é aquele que você está cobiçando, é estas coisas como aquele homem que cobiçou aquela capa, e aí tinha anátema no meio do povo de Deus, aquela capa babilônica, que aquele homem a tomou e escondeu no arraial, escondeu na sua tenda. Não esconda os pecados, não esconda pecado no teu coração. Confesse, faça uma faxina na tua vida espiritual, ouvinte. Faça uma limpeza, confessando os teus pecados. Se chegue diante do teu Deus e confesse um por um. Vai limpando o teu coração diante do teu Deus. Vai limpando o teu coração. E esta palavra venha como o sabão do lavandeiro a limpar o teu coração. Limpa, coloca o colírio nos teus olhos para que você veja. E limpe o teu coração diante do teu Deus. E vejamos, meus irmãos, que essas mulheres perverteram o coração de Salomão. Versículo 4 diz: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses. As tentações, meus irmãos, elas seduzem a pessoa a se afastar de Deus, a seguir outros deuses. O Deus do dinheiro, Mamon,
o deus Baal, o deus do erotismo, o deus da pornografia, o deus das curtições do mundo, dos ídolos, do futebol, vários tipos de deuses que atraem e a pessoa se prende e se desvia, saindo dos caminhos do Senhor. O coração de Salomão não era reto, e o seu coração foi contaminado por estas mulheres que perverteram ele para seguir outros deuses, porque o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Deus quer que nós guardemos o nosso coração, porque dele depende a fonte da vida. É o coração. É guardar a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus. Porque vejamos, meus irmãos, o homem mais sábio da terra caiu. Seu pai foi seduzido por Batseba, sua mãe. Então vemos, meus irmãos, que o diabo não dá trégua. Ele se afasta por um pouco de tempo, mas depois ele volta. Ele seduziu Adão e Eva e conseguiu fazer com que eles fossem expulsos do jardim do Éden. Ele conseguiu enganar uma terça parte dos anjos, porque ele é astuto, é o tentador. Ele anda ao derredor, procurando alguém que ele possa tragar, roubar a coroa. Por isso o Senhor Jesus nos ensina que a carne é fraca e o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele nos ensina que temos que vigiar e orar, vigiar, observar o nosso comportamento, para onde que nós estamos indo, a nossa conduta, aquilo que estamos colocando diante dos nossos olhos, aquilo que estamos ouvindo. As más conversações corrompem os bons costumes. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas porém se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas e grandes trevas serão. Fiz um concerto com os meus olhos, está escrito em Jó. Como, pois, os fixaria numa virgem? Apóstolo Pedro também vai dizer, tendo os olhos cheios de adultério. Aquele que cobiçar uma mulher, em seu coração já cometeu adultério. Aquele que odiar o seu irmão é homicida. Então temos que vigiar a nossa vida, meus irmãos, todos nós. Vigiai e orai, para que não entremos em tentação. E Salomão, na sua velhice, porque a sua vida já era carregada disso, meus irmãos. A sua vida já era inteira. Durante muitos anos, Salomão teve essas mulheres. Só que no fim, porque o seu coração não era reto para com Deus, aquilo de quem alguém é vencido, como diz o apóstolo Pedro, é servo do vencedor. E Salomão foi vencido pelo pecado, pela concupiscência. Salomão foi vencido pelas mulheres, pelo desejo da carne, pela lascívia, pelo sexo. Salomão foi vencido por isso, pela companhia da mulher. E Deus deixou, Deus foi dando corda. E não teve limites, poderia se contentar somente com uma mulher. Mas ele achava que tinha o direito de ter muito mais do que uma mulher. E Deus foi dando corda, foi deixando que Salomão vivesse a sua vida, porque Deus não nos trata como robôs, como máquinas. Deus nos dá o livre-arbítrio, só que depois a conta chega. E Deus foi deixando Salomão viver, para mostrar que a sua sabedoria não é suficiente. Como o Senhor Jesus disse, aqui está quem é maior do que Salomão, Jesus Cristo, o homem que nunca pecou na face desta terra, o Santo de Deus. E Salomão não tinha freio na sua carne. A Bíblia não diz que poderia ser somente por causa do pecado de Davi, com Batseba, sua mãe. A Bíblia não descreve que seria somente este o motivo de Salomão ser desenfreado.
Mas Salomão tinha esta vida. Tinha uma vida desenfreada, não tinha limites. Não se conteve somente com uma mulher, mas teve 700 mulheres e 300 concubinas. 300, vamos dizer, contextualizando, quebra-galho. E vemos, meus irmãos, que o coração de Salomão estava ali contaminado. Salomão foi preso no seu próprio pecado. Salomão foi preso, foi detido, até a sua velhice. As mulheres não o salvou, ao contrário, levou ao desvio. Levou ele a servir a outros deuses. Um abismo chama outro abismo. Salomão foi se afundando cada vez mais e passou a sacrificar, a servir a outros deuses. E diz a Escritura que ele sacrificava até crianças a Moloque. Deixou a palavra de Deus de lado e passou a servir a outros deuses. Colocou as mulheres acima da palavra de Deus. Colocou o seu desejo acima de Deus. Não era mais Deus a fonte. Não era mais Deus a cisterna, o manancial das águas vivas. Salomão já havia cavado cisternas. Cisternas rotas, furadas, que não retêm água. Salomão não tinha Deus mais como a fonte, como o manancial. Salomão não era como Davi, que tinha sede do Deus vivo, mas o seu coração estava contaminado. O seu coração não era reto como o coração de Davi, que se arrependeu no Salmo 51. Então vejamos, meus irmãos, que Deus quer o nosso coração. Deus quer a nossa obediência, a sua palavra. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele depende as saídas da vida. E Salomão não foi reto. Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Em Romanos capítulo 8 diz que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus, mas aqueles que andam no espírito, aqueles que buscam o Senhor andar em santificação, deixando o pecado que tão de perto nos rodeia, deixando as coisas da carne, deixando os desejos desenfreados, concupiscências deste mundo e agradar a Deus, herdaremos a vida eterna, meu irmão, minha irmã. E Salomão amou muitas mulheres, deixou a palavra de Deus, por mais sábio que o homem seja, a soberba antecipa a queda e a altivez a ruína. E Salomão deixou a palavra de Deus, deixou toda a sabedoria que Deus lhe deu, e de que serviu, meu irmão, minha irmã, a sua sabedoria? Não serviu para nada. Está registrado na Escritura para nosso ensino, mas a sabedoria não salva, o conhecimento não salva. Deus conserva sim, mas o conhecimento não salva. Somente um que pode nos salvar, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vejamos aqui. Versículo 5 diz, porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Camós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estranhas, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Vemos, meus irmãos, que um abismo chamou outro abismo. Aquilo de quem alguém é vencido é servo do vencedor. O que estava no coração de Salomão era o desejo da sua carne. E as mulheres dele, aquilo que ele mais gostava, aquilo que ele mais amava,
foi uma presa na sua vida. Deus nos ensina que tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus se torna um senhor, se torna uma presa. A pessoa vive amarrada naquilo que ela mais ama, aquilo que está acima de Deus, se torna um ídolo. Não é somente imagens de escultura, é muito mais profundo, meus irmãos. Tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus se torna um ídolo, se torna um senhor. Um senhor. E Salomão passou a servir outros senhores, deuses, dessas mulheres que estavam no seu coração, na sua vida, daquilo que ele mais amava, ocupou o lugar de Deus. E quando ocupa o lugar de Deus, se torna uma presa. E se tornou uma presa. Sua sabedoria não o salvou. Ela ficou guardada, está registrada nas Escrituras. A palavra é de Deus e ela permanece. Mas a sabedoria não salva o homem. Somente um que salva: a nossa obediência em servir a Cristo. A obediência é melhor do que sacrificar. E vemos, meus irmãos, que o reino de Salomão foi destituído. Deus mandou o profeta. E esse reino foi cortado em várias partes, em 10 partes. 10 partes foram entregues ao seu servo. E uma parte, ou 2 partes, foi entregue ao filho dele, Roboão. O reino de Judá e o reino de Israel. Mas os outros reinos foram entregues ao inimigo, que fugiu para o Egito até que Salomão morresse. E depois ele reinou, Jeroboão. Jeroboão reinou no lugar de Salomão sobre esses 10 reinos. E Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. E diz a Escritura neste capítulo 11, meus irmãos, que Deus entregou ao servo de Salomão. Veja o que Deus faz. Deus tira daquele que não obedece e entrega ao seu servo. Deus humilha. Deus exalta, mas também ele humilha. E Deus humilhou a Salomão, levantou inimigos, levantou Haddad contra Salomão. Deus levantou dois adversários contra Salomão. Deus levantou 2 inimigos contra Salomão por causa da sua desobediência, porque Salomão não foi fiel para com Deus. E Deus levantou inimigos. No final da sua carreira, na sua velhice, Salomão se desviou. Depois diz que ele foi sepultado, quando ele morreu, foi sepultado na cidade de Davi, reinou por 40 anos, mas o seu fim não foi bom, só Deus sabe. E Deus levantou adversários contra Salomão, e o seu filho Roboão reinou no lugar de Salomão. E depois teve vários reis. Um andava bem, depois levantava altos poste-ídolos. Teve vários reis, e nenhum deles foi de todo íntegro. Era muito raro ter toda a integridade. Sempre o pecado deixa uma mancha, uma marca. E que nós aprendemos aqui, meus irmãos, que não importa a nossa idade, temos que perseverar até o fim para alcançar a coroa da vida. Temos que ser praticantes e não somente ouvintes, enganando a nós mesmos. Muita gente se desviou no final da sua carreira, porque não guardou o coração, porque deu ouvidos a falatórios, às más conversações. Muitos críticos na internet, meus irmãos, difamadores de igrejas, que trazem as coisas, assuntos que não deveriam ser colocados em público, trazem na internet, e inventam também coisas, falam mentiras, fofocas, mexeriqueiros. E isso tem enfraquecido a fé de muita gente. Muitos têm saído da casa de Deus e enfraquecido, seguindo falsos mestres que estão aí espalhados pela internet. Falsos mestres
Porque aquele que se divide, aquele que se isola, aquele que se separa, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Por isso a nossa vigilância, sempre sendo alimentado pela palavra de Deus. E aquele que se afasta da casa de Deus, meu irmão, minha irmã, vai ficando fraco. É como tirar uma brasa do braseiro, ela vai se apagando. E aí começa a entrar dúvida. E os falsos mestres estão espalhados por aí na internet. Os falsos mestres, falsos profetas. E a pessoa deixa de seguir a Deus, seguir a Cristo, deixa de congregar para seguir estes homens que contaminam, pervertem. Essas são as mulheres estranhas que pervertem e vai pervertendo a pessoa, ela sai da casa de Deus, ela sai da igreja, ela se separa. E ela vai seguir estes mestres, os falsos profetas. Por isso a vigilância, meu irmão e minha irmã. Quem é de Deus, meu irmão, minha irmã, não vive fofocando. Ele obedece à palavra de Deus. Aquele que difama é um insensato. Esta pessoa que faz isso está de acordo com a Escritura? Observe bem, meu irmão, minha irmã. Conhecereis pelo fruto. Que fruto que esta pessoa tem dado? Espalhando difamação, fofocas, falando mal de igrejas, falando mal de pregadores, de líderes. Qual é o fruto desta árvore? Pelo seu fruto conhecereis a árvore. Muito cuidado, meu irmão e minha irmã. Salomão se desviou porque amou muitas mulheres. O homem mais sábio da terra deixou de praticar, deixou de obedecer à palavra de Deus e se desviou no final da sua carreira. Muito cuidado, meu irmão, minha irmã, com aquilo que você está vendo. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Andarei em minha casa com o coração sincero. Não se contamine, meu irmão, minha irmã, com estas coisas. Com aquilo que você está vendo, feche os teus olhos para o mal. Não veja. Fuja. Fuja do pecado. A Bíblia diz que se o teu olho te faz pecar, arranque ele de ti, ou seja, não olhe para isso. Não procure, não seja curioso para ver estas coisas. Não tente nem ouvir aquele que se desviou, o herege. A palavra de Deus diz ao homem herege, depois de uma ou duas admoestações, evita-o. Evite estas pessoas, evite pessoas que debatam a palavra de Deus, não é para ser debatida. Evite o crítico, aquele que difama, é um insensato. Provérbios 6,16, que Deus abomina aquele que semeia contenda entre irmãos. Bom é que os irmãos vivam em união, como o óleo que desce até a barba de Araão. Deus derrama a sua bênção na união. Na união, meu irmão, minha irmã. E hoje você está aí fraco, fraca, porque deu ouvido a estas pessoas, porque deu ouvidos às más conversações. Salomão deixou a palavra de Deus, Salomão deu ouvido às mulheres estranhas, às mulheres que seduziam ele com palavras que destilavam favo de mel. Quantas mulheres que Salomão teve, meu irmão, minha irmã? As palavras destilavam favo de mel, como Dalila que enganou Sansão. Me conte o teu segredo. E todo dia Dalila insistia, até que ela conseguiu descobrir o segredo de Sansão. E quando Sansão foi preso, furaram os seus olhos, ficou cego girando moinho. É o que o diabo usa, meu irmão, minha irmã, para te cegar, para te arrastar para o caminho, para o mundo, para te arrastar para a perdição, tirar você da casa de Deus, deixar você fraco. É isso que o diabo faz. Ele usa estas mulheres estranhas para te seduzir. E veja a vida destas pessoas, meu irmão, minha irmã. Conheça a árvore pelo fruto. Veja a vida destas pessoas que difamam igrejas da internet. É uma vida vazia, porque está em desobediência à palavra de Deus. Porque é um difamador. Aparte-se destas pessoas, não dê ouvidos, feche esses canais, bloqueie este canal. Não perca tempo em ouvir, porque isto contamina, meu irmão, minha irmã. Estas pessoas contaminam. Salomão foi contaminado na sua velhice.
E talvez você esteja fraco espiritual porque foi contaminado por alguma dessas pessoas. Se alimente da verdade. Se alimente da palavra de Deus. Leia as Escrituras. Ore antes e Deus vai te iluminar. Deus vai te dar entendimento, ouvinte. Meu irmão, minha irmã, leia as Escrituras. Guarde a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Não se afaste da casa do Senhor. Volte para a casa de Deus. Não dê ouvido aos críticos. Não dê ouvido àquele que quer tirar você da casa do Senhor. Mas sirva a Deus. Pratique a palavra de Deus. É o conselho que Deus trouxe no meu coração neste dia de hoje, meu irmão, minha irmã. Passou até de meia hora, foi até um pouquinho extenso. É o conselho da palavra de Deus para as nossas vidas. Vigiai e orai. Não importa a idade. Se não vigiarmos e orarmos, iremos cair em tentação, como Salomão caiu. O coração dele estava voltado aos desejos da sua carne. Será que Salomão jejuava? Certamente não. Gastou toda a sua vida servindo estas mulheres. Gastou toda a sua vida agradando os seus senhores, agradando as suas senhoras, mas deixou de ouvir a palavra de Deus. Salomão teve tudo: riqueza, sabedoria, servos, criados, palácio. Teve tudo isto, mas se perdeu no fim da sua carreira. Vejamos, meus irmãos, o exemplo que Deus deixou aqui na vida de Salomão. Vamos meditar na palavra de Deus e guardar no nosso coração. É o conselho da palavra de Deus para a minha vida, para a tua vida, para as nossas vidas. Deus, por Jesus Cristo, seja hoje eternamente louvado. Pai santo e glorioso, graças te damos pela tua palavra, Deus, que o Senhor nos ensinou mais uma vez a vigilância. Temos que vigiar, meu Pai, vigiar os nossos olhos, vigiar os nossos ouvidos, aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos vendo com os olhos, aquilo que está no nosso coração, fazer uma limpeza, Pai. Expor tudo diante do Senhor, expor tudo diante da luz, para que não fique nada de trevas dentro do nosso coração. Que o Senhor venha santificar a cada um dos meus irmãos, Pai. Santifica cada um destes ouvintes. Ó Deus, a tua palavra está enaltecida acima do teu próprio nome. Que a tua palavra seja o nosso alimento. Que a tua palavra nos limpe a cada dia, Pai. Que o Senhor nos guarde, Pai, guarde o nosso coração até o nosso último dia nesta terra. Guarde os meus irmãos, Pai. Como o Senhor Jesus orou em João 17. Que o Senhor livre do mal. Que o Senhor os guarde do mundo, Pai. Eles estão no mundo, nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Guarda o nosso coração, Senhor. Guarda o coração destes ouvintes, ó Deus. Santifica este povo, Pai, que seja zeloso, um povo separado de boas obras para glorificar o teu santo nome. Que sejamos como o bom perfume de Jesus Cristo, que sigamos as suas pisaduras, meu Pai. Oh Deus querido, guarda este povo, Pai, e livra do homem sanguinário, e livra do homem perverso de coração que quer tirar esta pessoa da tua casa, Senhor. Oh Deus querido e santo, o apóstolo Paulo diz lá em Atos que depois da sua partida apareceriam lobos devoradores que não poupariam o rebanho. E há muitos lobos espalhados na internet, Pai, que não têm misericórdia do rebanho, que quer desviar esta pessoa dos teus caminhos e que quer somente o dinheiro, como aquele que não queria, que aceitou a proposta de Naamã e foi ferido de lepra. Oh Deus querido e santo, como Judas que aceitou as 30 moedas de prata. Oh Deus da glória, tenha misericórdia do teu povo, Pai. Guarde na face desta terra, guarde a mente, o coração, os olhos, os ouvidos.
Pai Santo e Glorioso, envia a tua paz a este lar, a este coração, a esta pessoa que está atribulada, queira por misericórdia e graça receber esta voz de oração. No santo nome do Senhor Jesus, teu Filho, aquele que é bendito e reina não só por hoje, mas por toda a eternidade. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, sentindo de Deus, acesse as nossas redes sociais, Servo de Deus, Cláudio Martins. Estamos no YouTube, Facebook e em outras redes sociais. Deus por Jesus Cristo seja hoje e eternamente louvado. Amém.